Meus senhores e minhas senhoras, a paz do Senhor, amém? Noite de gratidão a Deus pelas oportunidades que Ele vos concedeu para que todos viessem estar aqui, para juntos tributar a Deus, exaltar a Deus acima de todas as coisas, porque somente Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Toda a honra e glória nessa noite seja dada ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todas as coisas e acima de tudo e intercedendo por nós. Na noite desse dia eu quero vos saudar a todos no livro dos Salmos 122. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só quem está alegre porque já está na casa do Senhor, diga glórias a Deus. Também nessa noite, quero vos cumprimentar os obreiros desta igreja, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Cadê os obreiros aprovados? Diga glória a Deus. Também nessa noite quero vos saudar as levitas e os levitas da casa do Senhor, no livro dos Salmos 155, o versículo de número 6. Em todo o tempo esteja na tua garganta os altos louvores para Deus, e que nunca parte do teu coração a espada da palavra. Também nessa noite eu quero me apresentar à igreja no Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 16. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Também não quero deixar de fora o pastor dessa igreja, e quero vos saudar no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 11. O bom pastor da sua vida pela sua ovelha. Que Deus vos conceda força, paz, sabedoria, para direcionar esse povo maravilhoso à nova terra de Canaã. Queridos, quem já tem a sua Bíblia na mão, localize o texto de 2 Reis, capítulo de número 4, o versículo de número 8. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Soares, que é o presidente, fundador desse projeto, que tem já expandido em vários estados, em várias cidades, e isso tem motivado muitos cantores e pregadores, até mesmo cantores que estavam no anonimato, pensando em parar, retroceder e desistir, e quem sabe uma oportunidade que foi concedida, até mesmo para os pregadores, incendiou a fogueira, e o avivamento de Deus continuou na vida dos mesmos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Também quero louvar a Deus pela vida de todos. Louvar a Deus pela vida do cantor Flávio. Conhecemos aqui pessoalmente. Isso é muito bom. Conheci através dos grupos e agora estamos se conhecendo pessoalmente. E o homem pessoalmente parece um príncipe, né? Abençoado por Deus. Pastor Reginaldo também, né? A gente só se conhecia pelos grupos, né? Olha, ó. E até que eu achei que ele era um pouco maior do que eu, né? Até fiquei feliz que ele é menorzinho um pouco, né, pastor? É o mais usado, né? Que Deus só usa os pequenos, né? Louvar a Deus pela vida da pastora, a vida do pastor, né? Que Deus abençoe vocês, viu? Trago um abraço de lá do Marabá, dos irmãos da Madureira. A gente vai estar lá dia 23 numa cruzada lá na Madureira. Deus abençoe, viu? Louva a Deus pela vida da minha esposa, que Deus conceda bênção, paz, que também está na jornada com nós longas datas, fazendo a obra.
E isso é muito bom. Louva a Deus pela vida das cantoras que louvaram aqui, foi uma benção. A minha irmã, a irmã Osiane, lá do São Pedro da Água Branca. A gente tive a oportunidade de pregar um culto em ação de graça na casa dela. Eu até me espantei, que disseram que era um culto em ação de graça. Quando eu cheguei lá, tinha uma praça tomada de gente, para você ver quanto ela é querida, né? Se você fizer como a viúva de Samaria, sair por lá com um pouquinho de azeite, pode ter certeza que vai voltar com muitos vasos cheios, porque todo mundo gosta dela, né? Isso é muito bom, Deus abençoe. Quem verbalizou o texto, diga glória a Deus. Capítulo 4, versículo 8 está escrito: Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, ao qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava na sua casa e comia pão junto com ela. E ela disse ao seu marido: Eis que eu tenho observado que este que sempre vem aqui em casa é um santo homem de Deus. Tome seu assento, glorificando ao Deus da Bíblia. O testemunho hoje, ele fala maior do que os dons, porque uma coisa é o teu dom de cantar, outra coisa é o teu dom de pregar. Agora, a coisa mais importante para Deus não é o dom que eu canto, não é o dom que eu prego, é o testemunho que eu dou na presença dEle. Você vai começar a entender agora. A Bíblia diz, pastor Fábio Soares, que ela disse para o seu marido: eu tenho observado. Não espera aprovação, querido, do povo que está na terra, ou esperar a aprovação de Deus para o teu ministério somente por causa do título ou por causa do microfone, não. Porque o que aprova crente na presença de Deus não é talento. O que aprova crente na presença de Deus é o testemunho que nós dá na terra. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Ele disse: resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver tuas boas obras e assim glorifica o Pai que está no céu. Ei, olha para cá, eu trago uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Você foi chamado por Deus, você foi chamado como sal nessa terra, você não foi chamado como açúcar para adoçar a alma de ninguém, você foi chamado como sal para salgar a carne através da palavra. Escuta isso, poucas pessoas aprovam Eliseu como homem de Deus quando ele se comportou como profeta. Agora muitos procuravam Eliseu pelos dons. Entenda isso aqui que você vai entender agora. Ei, alguém te aprovar pelos dons, quando sabe que você tem dom de revelação, todo mundo te liga. Quando sabe que você tem dom de profecia, todo mundo te liga. Agora, quando sabe que você é um crente sal, que não passa a mão no pecado e que não passa a mão no adultério, são poucos. A sunamita não aprovou Eliseu pelos milagres que ele fazia, ela aprovou Eliseu foi pelo testemunho que ele deu na mesa. Levante as mãos para o céu, porque isso aqui você vai entender. Quem sabe ainda esse ano as agendas para você pregar serão poucas. Quem sabe ainda esse ano as agendas para você cantar serão poucas. Mas não se preocupa não, porque Deus não está te aprovando pelo talento, porque com o microfone na boca nós revela o talento, mas dentro da casa Deus aprova o comportamento. Levante a mão só porque eu libero mais uma vez. Deus está atrás de quem se comporta como homem, como a mulher de Deus.
disse: vamos fazer um quarto pequeno, e ali colocamos uma cama. Diga comigo, uma cama. Vamos colocar também uma cadeira e um candeeiro, assim para quando ele vir nos visitar, nós acolherá ele. Pastor Reginaldo, escute isso. Ela preparou uma cama, preparou a cadeira, mas não esqueceu de preparar o candeeiro. E o candeeiro, com certeza, eles trocavam diálogo diante à noite, porque foi pela luz da lamparina foi que foi revelado o caráter do profeta na mesa. Porque aonde tem a luz da palavra, tem que gerar comportamento. Aonde tem a luz do Espírito Santo, tem que revelar comportamento. Foi na mesa que ela provou o profeta. Foi na mesa que ela viu que ele era homem de Deus. Porque uma coisa é eu aprovar talento com microfone na mão, agora outra coisa é eu aprovar o profeta com comportamento na mesa. Diante da clareza, Deus vai revelar o teu comportamento. Interessante que diz a Bíblia Sagrada, que quando ela se levantou da mesa, ela foi para onde o seu marido, e a Bíblia diz que Eliseu vai até Geazi, disse: Geazi, vai até onde a sunamita e pergunte para ela o que ela vai querer como recompensa da honra que ela nos honrou aqui, e de porventura vai e traga ela até a minha porta. Geazi chegou e disse: o profeta Eliseu mandou perguntar o que você vai querer como recompensa pela honra que você nos deu na tua casa. Ela disse: olha, eu não preciso de nada, porque eu sou bem sucedida diante do meu povo e diante do meu reino. Ei, se fosse os profetas da geração de hoje, tinha tirado até o último camelo daquela mulher, porque a oportunidade estava ali. Se fosse a geração de hoje, os profetas de hoje, que não pode ver a gente com a chave de uma Toyota ou uma chave de um golzinho, que tem profecia toda hora, tem revelação toda hora, é o mau comportamento que a luz da palavra revelou. Mas olha só, Eliseu disse assim, a Geazi disse assim: olha, mas eu tenho observado que nessa casa ela não tem filho, só tem ela e o seu esposo. Ele disse: pois vai e diga para ela que ainda esse ano ela vai colocar uma criança no colo. Ela foi até ele e disse: homem, tu és um homem de Deus, não minta para mim. Que seja feito segundo a medida da tua fé, mas a profecia já foi entregue. A Bíblia diz que Eliseu vai para o Monte Carmelo e leva consigo Geazi. Diz a Bíblia, pastor Fábio, que no dia seguinte da profecia ela engravidou e teve um filho. Só que diz a Bíblia Sagrada que o menino nasceu
O menino cresceu, se fortaleceu, mas certo dia o menino estava no campo junto com o seu pai e houve-se uma dor de cabeça na criança, e a criança saía gritando: ai, 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 a minha cabeça está doendo. E logo depois ele veio a morte. Porque tem milagre que vem embrulhado com profecia, que se você não tomar de posse, ele nasce pela autoridade do profeta, mas não consegue sobreviver pela fé que dentro de você habitou. Porque uma coisa é o profeta profetizar, e outra coisa é você tomar de posse. Porque a Bíblia diz assim: credo nos profetas e vocês prosperarão. Aí ela disse para o seu marido: chame um dos empregados e ata o jumento, porque eu vou até a casa do profeta Eliseu. Ele disse: vai, mas hoje não é lua nova. Por que tu vai lá, mas não leva um semblante triste? E quando alguém te perguntar no caminho o que aconteceu, diga que tudo vai bem. Olhe para seu irmão e diga assim para ele: o milagre acontecer de volta, para Deus trazer a vida de volta, para Deus trazer a paz de volta, é necessário colocar no rosto um semblante alegre, mesmo que tudo vai mal. Mas sempre que alguém te perguntar, diga para ele: tudo vai bem. A Bíblia diz que quando ela chega na casa do profeta Eliseu, pastor Fábio Soares, diz a Bíblia Sagrada que ela topa Geazi na porta da casa e diz: cadê o profeta Eliseu? Ele disse: ele está ali dentro, mas não pode te responder. Mas diga para mim da tua voz de que vinda é a tua aqui nesta casa. Ela disse: o filho que ele profetizou, ele morreu. Geazi foi até onde o profeta Eliseu e disse: olha, a sunamita está aí fora e o filho dela morreu. Ele disse: pega o cajado e vai até a casa dela, e lá tu coloca sobre a criança segunda medida, para que ela possa ter vida. E ele foi junto com ela, mas lá o milagre não aconteceu. Sabe por quê, pastor? Porque o milagre já havia iniciado e gerado pelo homem de Deus. E quando Deus começa a obra, de onde ele começa, a obra pode até parar no meio da viagem, mas ninguém completa aquilo que Deus já decretou para você. Foi necessário que o profeta Eliseu fosse até a casa dela, e dentro da casa dela houve um reviravolta, houve um reboliço espiritual, e a criança teve vida novamente. Sabe por quê? Mas na segunda profecia ela acreditou. É onde entra, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 e versículo 8, que todos que pedem duvidando é semelhante à areia do mar, quando vem o vento, leva para onde quer. Mas eu estou pregando para uma geração que vai passar a crer naquilo que recebeu de Deus, e não vai deixar a dúvida encobrir você nessa noite. Sabe por quê? Porque a dúvida, ela é o inimigo da nossa fé. O menino só morreu porque ela duvidou. Na realidade, a dúvida é o inimigo fatal da nossa fé. Você lembra de Pedro quando desceu do barco em direção de Jesus? A Bíblia diz que ia tudo bem, mas quando ele começou a duvidar, ele começou a afundar. Tem muita gente que está assim na caminhada evangélica. Tem muita gente que está assim na caminhada ministerial. É para tudo e bem, mas por causa da dúvida, ele começa a afundar. Por causa da dúvida e do medo,
ele começa a afundar. Levante suas mãos para o céu e diga assim nessa noite: está amarrado e repreendido, porque a minha fé vai revigorar o meu milagre, e eu vou voltar para casa com a minha bênção. Eu vou voltar para casa com a resposta de Deus. Eu vou voltar para casa com a minha bênção na minha mão. Eu vou voltar para casa e vai haver ressurreição. A Bíblia diz que quando Jairo chegou até Jesus, a Bíblia diz que os seus empregados disseram: Jairo, para que incomodar o mestre? A tua filha já está morta. Jesus olhou para Jairo e disse: homem, tenha somente fé e não duvida, porque eu entrarei na tua casa e darei vida à tua filha. Aonde tem a fé, Deus revigora a vida. Aonde tem a fé, Deus revigora o ministério de cantor. Aonde tem a fé, Deus revigora o ministério de pregador. Aonde tem a fé, Deus revigora a vida espiritual. Isso eu prego para uma geração que vai revigorar a fé esse ano de 2026, para 2027, com uma vitória na mão. Levanta a mão e abre a boca e adora o Senhor. O comportamento do cristão hoje, ele atrai a mão de Deus para nossas vidas. O comportamento do cristão hoje, ele chama Deus para perto de nós. A Bíblia diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Limpai vossas mãos pecadoras e purificai o vosso coração, porque assim resplandecerá dentro da vossa alma uma luz. E quando nós andamos na luz, o que as pessoas falam de nós? Ali vai um homem de Deus. Quando a luz da palavra resplandece dentro de nós gera algo divino da parte de Deus. Quando o crente está com fome da palavra de Deus, ele se alimenta dela. Isso é um combustível espiritual para fazer com que o crente permaneça de pé, dando testemunho da palavra. Eu quero que você fique de pé nessa noite, levante as mãos assim para o céu. Eu quero que você levante suas mãos para o céu e diga comigo nessa noite: Deus, que a tua palavra ela possa gerar dentro de mim um comportamento de cristão. Diga assim: Deus, que o meu coração possa ser incendiado pela essa palavra, porque dentro desse coração só aceita a tua palavra. Pastor, o nosso coração é o lugar, é o centro aonde a palavra entra e liberta o homem. Eu lembrei-me de uma criança. Você tem pedido a Deus uma resposta financeira? Se nos últimos dias você orou pedindo a Deus para mudar a sua vida, que certa feita o pastor se incomodava porque a criança só assistia com um dedo no ouvido. Aí ele disse: chama essa criança, os pais aqui no gabinete, porque isso está ficando chato. Todos os cultos, essa criança só escuta a palavra com um dedo no ouvido e a outra mãozinha para cima, mas isso é falta de ética. Aí chamou a criança e os pais no gabinete. Disse: olha aqui pai, olha aqui mãe, eduque seu filho. Porque todas as vezes que o pregador vai pregar a mensagem, essa criança coloca um dedo no ouvido e está ficando vergonhoso para a igreja. E ele gosta de sentar na frente. Aí os pais dizem assim: pastor, eu vou deixar o meu filho responder para o Senhor. Ele disse: criança, por que todas as vezes que o pregador vai ministrar a palavra, tu coloca um dedo no ouvido? Ele disse: é porque meu pai me ensinou que quando eu ouvi a palavra de Deus, para mim guardar dentro do meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. É por isso que todas as vezes que o pastor vai pregar, eu coloco um
dedo no ouvido, pastor, que é para quando a palavra entrar aqui, desse lado, não sair do outro e vir para dentro do meu coração. Naquele dia o pastor se ajoelhou e disse: eu quero aceitar Jesus de novo. A palavra de Deus é que transforma o homem, é a palavra de Deus que regenera o homem, é a palavra de Deus que faz o homem ser transformado. A palavra de Deus não pode ser como o Tiago disse, pastor. Ele disse: a palavra do Senhor, ela é comparada àquele que olhou no espelho e logo virou as costas, esqueceu a sua face. Serão semelhantes àquele que ouve e não pratica. Mas aquele que ouve a palavra e coloca em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra na sua alma. Faça com que isso revigore dentro de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um novo jovem, um novo ancião, uma nova mulher de Deus, um novo homem de Deus. Que Deus te abençoa de forma poderosa nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Soares. Louvar a Deus pela vida de todos, cantores e pregadores. Que Deus abençoe a todos